escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui mais um domingo juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Me sinto privilegiada por esse espaço de diálogo aqui com o pessoal da classe jovem. E nós vamos continuar as lições dessa revista super bacana, O Servo Sofredor. A nossa lição hoje é a de número 3, intitulada Angústia Insuportável e Consolo Indescritível, Agonia e Comunhão no Getsemane. Gente, essa revista, o tema dessa revista, O Servo Sofredor, é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento em que o sofrimento está tocando de uma forma ou de outra a maioria das vidas aqui do nosso país, né? Num contexto de pandemia, onde mais de 550 mil brasileiros já faleceram, tantas pessoas perderam o emprego, a crise financeira, enfim. É um contexto que realmente traz situações de sofrimento humano. Nós sabemos que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no alto, a nossa esperança vem do Senhor. Mas é inegável que o sofrimento acaba tocando as nossas vidas, como tocou a vida do Senhor Jesus Cristo. E é vendo o exemplo dele em meio ao sofrimento que nós devemos tomar como certas as atitudes para as nossas vidas. Então, gente, nós vamos verificar a lição número 3, continuando então na revista. Essa lição vai nos trazer a um momento em que, antes de Jesus ser preso, um pouco antes de Jesus ser preso, e como nós vamos observar no decorrer da lição, Jesus passa por intenso sofrimento nesses momentos que antecederam a sua prisão. E a gente também tem que pensar que Jesus era Deus e também era perfeitamente homem, também era perfeitamente ser humano, e por isso estava sujeito a sofrimentos. Às vezes, pelo caráter divino de Jesus, nós tendemos a minimizar ou relativizar a natureza do sofrimento de Jesus. Mas ele sofreu, e sofreu muito. Sofreu como ser humano, porque a sua humanidade era perfeita. E aí, então, antes de começarmos essa aula, eu vou pedir que você ore comigo para que o Senhor conduza essa lição. Ora comigo. Pai querido, mais uma vez te agradeço pelas nossas vidas, pelas nossas saúdes, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua ressurreição que nos dá esperança na vida eterna. Obrigada porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai. Te peço, em nome de Jesus, a unção do Teu Santo Espírito, para que essa aula
essa aula e todas as palavras aqui proferidas sejam para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gente, nossa lição tem 3 textos básicos. Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 43. Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. E Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. Aqui para nossa aula, nós vamos ler, aqui neste momento, apenas o texto de Marcos. Os 3 textos tratam do mesmo fato, de uma mesma situação, que são esses momentos antes de Jesus ser preso, tá? Mas cada texto traz um detalhe. Então é bom que nós leiamos os 3 textos. Aqui vamos ler o texto de Marcos e eu peço que depois você, na sua casa, leia também Mateus e leia Lucas, ok? Eu vou projetar na tela para a gente ler junto o texto de Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. Então diz assim a palavra do Senhor. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que a gente pense como nós reagimos diante do sofrimento. É lógico, gente, que ninguém gosta de sofrer. Ninguém deseja o sofrimento, mas ele faz parte da vida. E o sofrimento se apresenta de diversas formas. A gente pode sofrer por questões de saúde, por questões financeiras, por questões amorosas. Nós podemos ter uma infinidade de causas para o nosso sofrimento. E como é que a gente reage quando a gente está diante de uma situação de dor? Assim como para tudo na nossa vida, Jesus é o nosso exemplo. Nós sabemos que cristão significa pequeno Cristo. Ele é o nosso exemplo. E aí, nessa lição, nós vamos ver que nesses momentos que antecederam
a sua prisão, como foi narrado no texto de Marcos que acabamos de ler, Jesus passou por um sofrimento intenso e venceu esse sofrimento e usou esse sofrimento para a honra e glória do Senhor. E usou esse sofrimento para nos servir de exemplos de fé e perseverança. Vamos ver, então, como o sofrimento de Jesus é expressado nesses momentos antes da sua prisão. No texto que a gente leu, a gente percebe que Jesus exterioriza esse sentimento. Jesus, a expressão do sofrimento de Jesus pode ser entendida também como medo. Embora toda a vida de Jesus tenha sido permeada por sofrimento, porque ele era humano, é só vocês lembrarem aquela passagem em que seu amigo Lázaro morre e Jesus chora. O que é esse choro? É a expressão de sofrimento, é a expressão da humanidade de Cristo. Então, embora Jesus tenha aí sido tocado pelo sofrimento durante toda a sua vida, nesses seus últimos dias, a dor experimentada foi num grau elevadíssimo, E aí a gente percebe, então, medo. Nesse texto que acabamos de ler, medo também é a expressão do sofrimento de Jesus. O que estava por vir, esse assombro, essa estupefação narrada no texto é traduzida pelo sentimento de medo. Também podemos perceber uma tristeza intensa. Como é que a gente vê essa tristeza intensa como expressão do sofrimento de Jesus nesses momentos antes da sua morte? Ele mesmo diz, antes da sua prisão, para os teus 3 amigos, para o seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Imaginem o tamanho do sofrimento. A minha alma está profundamente triste até a morte. O salmista já tinha nos dito, lá no Salmo 42, também expressou um pouco dessa tristeza intensa da alma. Ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ou seja, é normal estar triste? É normal uma tristeza intensa na vida humana? Sim, é normal. Agora, como é que a gente vai lidar com essa tristeza? É que são elas. A gente deve seguir o exemplo de Jesus. Mais um pouquinho à frente a gente vai ver como ele lidou com todo esse sofrimento. Certo, pessoal? Aí uma terceira expressão de sofrimento, um terceiro sentimento que nós vemos narrado nos textos, né? Nos textos base da nossa lição, é a angústia. E aí a gente para pensar, ele estava angustiado porque ele sabia, por exemplo, que Pedro ia o negar logo dali uns momentos. Ele estava angustiado porque ele sabia da sentença de Pilatos, que o Sinédrio o condenaria. Ele sabia o tanto de sofrimento físico que estaria por vir. Provavelmente esse conjunto de coisas o deixava angustiado. Mas também o deixava angustiado
o fato dele se sentir cada vez mais sozinho e isolado. Está aí, entre aspas, essa frase na legenda, porque ela é copiada da revista do aluno. Vocês veem que Jesus leva os discípulos ao jardim do Getsêmani. Chegando lá, ele diz para os discípulos: esperem aqui que eu vou orar. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Mas Pedro e Tiago e João adormecem, apesar de Jesus insistir para que eles vigiem e orassem com ele, para que eles vigiassem e orassem com ele. Os amigos de Jesus não compartilharam esse momento de dor que Jesus estava sentindo. Jesus, então, se angustiava cada vez mais sozinho e isolado. E ali depois, no momento da crucificação, a gente vê a fala de Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai faz isso, esse abandono do Filho, por amor de mim e de você, porque Jesus estava carregando sobre ele todo o nosso pecado. Então ele carregou o sofrimento todo que nós merecíamos naquele momento na cruz. Mas a nossa lição aqui, nós estamos falando dos momentos que antecederam a crucificação, que antecederam a prisão, tá, gente? Isso é só um lembrete do que estava por vir. Um outro sentimento que expressa o sofrimento de Jesus nesses momentos antes da sua prisão é a agonia. Jesus estava agoniado. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que ele iria sofrer ainda mais. E ele, se quisesse, ele era Deus, né, gente? Ele poderia fugir daquele sofrimento. Assim como no deserto, o diabo tentou Jesus, e Jesus não cedeu, nesse momento ele também foi firme e fiel, sem fugir daquela hora de sofrimento, daquele momento que estava reservado no plano salvífico, no plano de salvação de Deus para nós. Pois bem, a gente para e pensa que negar a fé diante do sofrimento é uma tentação pela qual Jesus passou. Lembrem-se, Jesus era Deus, mas também era perfeitamente humano. Então ele foi tentado a negar a fé para fugir do sofrimento. Mas ele não o fez. E é esse o exemplo que devemos seguir. Depois, pessoal, nós vamos ver que essa agonia interior teve uma expressão física. O suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Então, uma expressão física desse sentimento de agonia. É um fenômeno que a ciência chama de hematidrose. Hematidrose. É um fenômeno raro, às vezes considerado como doença, e eu não vou perder tempo aqui da aula para falar, porque nem tenho conhecimento, conteúdo bastante para explicar para vocês como é que acontece a hematidrose. Talvez o professor Eduardo, que também é professor da Mocidade, possa mandar aí no grupo do WhatsApp para a gente alguma explicação, ou numa próxima aula ele fale, se alguém tiver curiosidade também. Isso é fácil de achar
né, em sites científicos, enfim, no próprio Google vocês podem verificar como é que acontece esse fenômeno da hematidrose. Mas para a gente o que interessa aqui é que esse suor, como em gotas de sangue, né, é uma expressão física da agonia de Jesus. É uma expressão física desse sofrimento emocional que Jesus estava tendo momentos antes da sua prisão, sabedor do que estava por acontecer. E aí, como é que Jesus reage a esse sofrimento intenso, nesse momento antes da sua prisão? Primeira coisa que a gente destaca aqui, e eu quero destacar porque isso é muito importante para esse momento que estamos vivendo agora também, Jesus contou com seus amigos. E aí eu achei muito interessante, na revista do professor eles trazem um provérbio sueco que eu amei e vou tomar para a minha vida. Diz assim: uma alegria compartilhada se torna dupla alegria. Uma dor compartilhada se torna meia dor. Como é bom nós termos amigos com quem compartilhar alegrias e com quem compartilhar tristezas, com quem compartilhar dor. Eu posso dizer, gente, que essa solidariedade, essa empatia, se colocar no lugar do outro que está sofrendo é tão importante e faz tanta diferença na vida das pessoas. Eu não sei como está a sua vida, como está a vida do seu vizinho, do seu amigo de classe, talvez por conta do isolamento social a gente não esteja tendo contato físico. Mas, graças a Deus, nós temos mídias hoje, maneiras de nos comunicarmos e podermos ser, ainda que virtualmente, amparo, ombro amigo para quem está sofrendo. Ofereça-se como amigo para compartilhar alegrias e dores. Como é bom ter amigo, como é bom ser amigo. Seja o amigo que você gostaria de ter. E aí a gente vê que Jesus dava muita importância para esses seus amigos, tanto que na oração sacerdotal, lá em João 17, a gente vê a preocupação dele com os discípulos, já que ele sabia que iria deixá-los. E olha só, no texto que a gente leu, Jesus levou consigo seu círculo íntimo de amizade, Pedro, Tiago e João, mesmo sabendo que eles iriam abandoná-lo, mesmo sabendo que Pedro negaria, mesmo sabendo que eles iriam dormir ao invés de vigiar e orar. E aí, gente, é que eu quero destacar para vocês a lição preciosa de Jesus para a igreja. Nós precisamos nos irmanar as pessoas que certamente nos decepcionarão e mesmo assim serão motivo de grande bênção em nossa vida. Pensem, Jesus sabia que seus 3 amigos mais chegados iriam o decepcionar, mas nem por isso ele deixou de levá-los. E nós também somos motivo de decepção para alguns amigos. É isso que a gente precisa entender. É uma via de mão dupla. O amigo te decepciona, mas você também decepciona o amigo. Isso acontece comigo e com você.
o amigo me decepciona e eu também decepciono o amigo. Nós somos todos humanos. Diferente de Jesus, que era perfeito, nós somos passíveis de decepcionar o nosso amigo. Mas nós precisamos do nosso amigo. Nós precisamos do nosso irmão. E esse exemplo de Jesus deve ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos nos irmanar às pessoas que certamente nos decepcionarão. E mesmo nos decepcionando, elas ainda assim serão um motivo de grande bênção nas nossas vidas. O homem, o ser humano, é eminentemente social. Ele não foi feito para viver só. Isso está lá desde o Gênesis. Desde o Gênesis, a criação, Deus não fez um indivíduo sozinho e autossuficiente, que se bastava em si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. É uma rede de interdependência. A gente sabe que o cumprimento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ah, mas e se o próximo é amar ao próximo como a nós mesmos? Ah, mas o próximo é amar ao próximo como a nós mesmos. Ah, mas o próximo me feriu. Perdoar 70 vezes 7. Né? E por que então Jesus chama os seus amigos se ele sabia que eles não iam ficar acordados, Pedro, Tiago e João? Sabia que eles não iam acompanhar em oração. Por que Jesus chama? E aí, palavras da lição, porque o abandono, o desamparo e a solidão são piores do que tudo, pior até do que estar cercados de amigos que não conseguem corresponder às suas necessidades. Olha só, vamos repetir. Porque o abandono, o desamparo e a solidão são piores do que tudo. Pior até do que estar cercado de amigos que não conseguem corresponder às suas necessidades. Foi por isso que Jesus chamou. Jesus queria estar junto deles, mesmo sabendo que eles o decepcionariam, eles não iriam vigiar e orar, não iriam compartilhar daquele momento de dor. O segundo exemplo de como Jesus enfrentou o sofrimento é que Jesus buscou o Pai em oração. E isso não foi apenas no momento da sua morte. Jesus busca o Pai em oração em toda a sua vida. Esse é o seu exemplo. Em toda a narrativa dos evangelhos, nós vemos essa comunhão de Jesus com o Pai. Então, não é só nesse momento. Mas nesse momento, os textos narram para a gente a angústia, o sofrimento, a agonia em que Jesus exterioriza seu Pai e a sinceridade com que ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A vontade de Jesus, pessoal, humana, é que se passasse dele o cálice. Mas ele diz: mas seja feita a tua vontade. Há uma grande diferença, gente, de reclamar de Deus e reclamar para Deus. Reclamar para Deus, nós podemos. A Bíblia nos fala que sejam as nossas petições conhecidas em orações e súplicas diante do Senhor. Mesmo porque Deus nos conhece no nosso íntimo. Então não adianta a gente tentar esconder ou a gente não falar para Deus. Deus já sabe. A gente pode chorar, a gente pode sofrer e a gente pode conversar com Deus acerca dessas dores. A gente pode pedir ajuda, a gente pode dizer que a gente não está suportando. A gente vê
o exemplo de Paulo, com espinho na carne, que Deus diz para ele, minha graça te basta. E é difícil, né? A gente se conscientizar que a graça dele nos basta. Então, em alguns momentos de sofrimento muito intenso, a minha oração, com toda a sinceridade, de coração aberto ao Senhor, é: Senhor, faz a tua graça bastar em minha vida. Nós podemos abrir o coração para o Senhor. É diferente de reclamar de Deus. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Não. Abra seu coração. Reclame para Deus. Conte para Ele aquilo que te aflige, aquilo que te faz sofrer. Primeiro, porque Ele sabe. Segundo, porque vai te fazer um bem incrível desabafar com o teu Abba, o teu paizinho, aquele que te ama num tanto a ponto de dar seu único filho para morrer e ressuscitar por nós. Outra forma que Jesus enfrentou o sofrimento foi através da perseverança. Jesus ora, incessantemente ora. Ele orou até que o consolo viesse. E talvez a gente precise orar como os apóstolos oraram. Senhor, aumenta-nos a fé. Para a gente esperar que o consolo venha mesmo. Nós sabemos, gente, que a vida vai nos trazer sofrimento. E se o sofrimento for inevitável, então nós não precisamos ter medo, porque Deus há de nos dar força para passar por isso. Nós podemos pedir força, nós podemos e devemos pedir consolo. O Espírito Santo Consolador há de se fazer presente nas nossas vidas. E Jesus também enfrentou o sofrimento com submissão. Ele expressou a sua vontade pessoal ao Pai, que era, se possível, passa de mim esse cálice, mas pediu que fosse feita a vontade dele. Ele foi submisso a essa vontade do Pai. Ele cumpriu o plano salvífico de Deus para nós. Ele obedeceu. E é fácil? Imagino que não seja, né, gente? Não é fácil. Muitas vezes nos submetermos àquilo que nós que nós queremos, mas Deus diz não. Aquilo que não é da vontade do Pai não é fácil, mas a gente tem que fazer como Jesus fez. Seja feita a tua vontade. Por mais difícil que isso seja, nos dá força para orar dessa forma, né? Seja feita a tua vontade. E aquilo que eu disse a vocês, né? Se o sofrimento for inevitável, ele vai nos dar força e ele vai nos mandar o Consolador. Nós não precisamos temer passar pelo vale da sombra da morte, como diz lá o Salmo 23. Nós vemos, gente, quem me conhece sabe, né? Vocês já devem ter escutado isso. A história de Ana, para mim, é uma das mais lindas da Bíblia, no sentido de que ela rasga o seu coração e chora sinceramente, e mostra para Deus sinceramente qual é a sua dor, qual é a sua angústia, e pede. E Deus atende a sua oração, lhe dá o filho que ela tanto queria. Mas o que eu acho lindo de tudo isso é a sinceridade do coração de Ana e como Deus ouve a oração dessa sua serva. O Getsêmani, gente, foi um lugar, então, de grande aflição para Jesus. Mas também foi um lugar
um momento ímpar de consolo, de preparação de Jesus para o que estava por vir. Então, o meu desejo nessa aula é que nós entendamos que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus diante do sofrimento. O sofrimento é inevitável. Muitas vezes as dores da vida vão nos acometer. Mas saibamos que a nossa esperança não está aqui. Sigamos o exemplo de Jesus, de perseverança, de submissão, de oração. Jesus buscou o Pai em oração. E também de Jesus buscar seus amigos. Busquemos também nossos amigos para compartilhar nossas dores. E usemos o exemplo de Jesus. Nos irmanemos com a sua igreja, com os nossos irmãos, ainda que esses irmãos, a gente sabe, alguns vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar alguns. Sigamos o exemplo de Jesus diante do sofrimento. Bom domingo, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo.